Está começando mais um episódio do Pode Despertar, o podcast oficial desta emissora. E hoje, um podcast triste e alegre ao mesmo tempo, né? Que é o podcast de número 100, episódio número 100. Foram 99 convidados, 99 episódios que nós produzimos aqui, pessoas e histórias incríveis que nós conhecemos. E hoje, nada melhor do que esse episódio com todo mundo que participou, tanto da mesa como host, como apresentadores, convidados que viraram host e compõem essa equipe hoje. Então, vamos apresentar aqui os já apresentados. Ao meu lado aqui é Emily Brunieri. Oi, né? gente. Ninguém conhece, né? Só tem o protagonizando aí. E agora o time dos hosts aqui, Alan de Mello e Fernando Gustavo, que são hosts desse podcast. É um prazer estar aqui de novo nessa mesa. Fazia alguns podcasts que eu não... Os caras não estavam mais participando, era outro nível, né? Você vai subir na hierarquia, né? E não vai, não, Que não nada, dá eu mais tava as aprendendo. caras. Eu fui pra cadeira aprender um pouquinho aí, ouvir os podcasts, muito conteúdo bom pra aprender aí. Quem tá aproveitando esses últimos conteúdos, acredito que foram conteúdos relevantes. Eu tava uma das pessoas que estava assistindo aí pra aprender também. Pois é. E o Alan chegou aí primeiro. Eu saí primeiro, tive que sair da mesa, né? E o Alan que ficou aí apresentando e já tomou a frente como se tivesse apresentado o podcast há 200 anos. A né? vida inteira. A vida inteira, Show. Exatamente. E como que foi essa experiência aí pra você, Alan? Davi, eu só tenho a agradecer esse período que eu fiquei com vocês. Foi excepcional, encarei o desafio. Acredito que na vida tudo é um aprendizado. Então, mesmo eu não... Claro, eu já apresentei alguns já em empresas que eu já trabalhei, já implantei podcast, mas não para uma grande emissora, assim, que é o Pode Despertar. Então, foi uma honra ter participado nesse período, ao lado do Fernando, ao teu lado. Aprendi bastante, tenho certeza que eu vou aprender aí nos decorres mais para frente, nos anos seguintes aí. E eu só tenho a agradecer, porque eu tenho uma equipe de peso aqui do meu lado, né? Inclusive... Peso realmente, eu já tô aqui, né? com 110 quilos já, tá em peso pra caramba, cara. Eu também tô treinando, velho. Inclusive o braço tá pesado, hein? Não, sabe o que é interessante de ver hoje no episódio como esse? Olha só, olha nessa mesa. Se olharem os episódios lá do início, o episódio número 1, é impressionante como teve uma mudança. Eu tava mais magro, tinha mais cabelo, Fernando era mais mirrado, agora olha a postura, já tá todo fortinho, malhado. Patrocínio da Evoque aí, ó, chegou junto. Você tá somando. entendendo? Pois é, a Emily quase não ficava ali e tal naquela comunicação, depois agora já é a protagonista do protagonizando, então muita coisa mudou. E se você olhar lá no primeiro episódio, eu tava olhando, eu falei, cara, que interessante como que é a evolução. Em 2 anos, Fernando? Foram. 2 anos, praticamente 2 anos aí, muita coisa acontece. Agora, Emily, me diz uma coisa. Você, como que foi essa experiência aí pra você, tanto da participação, depois de ter o seu programa, do protagonizando aí, que deu uma pausa, mas a gente acredita que vai voltar aí, porque você não vai aguentar ficar sem produzir esse programa. Não vou aguentar. E eu já até postei agora há pouco no Instagram. Gente, tava tentando parar com o podcast, mas eu adoro conversar. Parar com essas confusão, mas não dá. Jamais. Aqui o Pode Despertar veio para mudar a nossa vida. Ninguém vai sair daqui não. Pode ficar em paz. Cara, uma coisa que é importante a gente falar aqui, né? Que o pessoal tá falando, nossa, será que é o fim, é o começo? O que tá acontecendo? Acabou? Não, na verdade não. Acabou essa temporada, né? Está acabando essa temporada do Pode Despertar. Esse formato, né, onde a gente entrevistou aí diversos empreendedores, histórias mais marcantes, histórias de muito impacto, histórias não tão desafiadoras, outras mais desafiadoras, mas todas elas com uma essência e todas elas deixam um aprendizado, né? Então esse foi o formato dessa primeira temporada, foi marcado por isso, né? Sempre desafios, aquelas histórias do empreendedor como começou, a maioria das histórias na mesma linha ali de raciocínio, né? A gente via que tinha pessoas, ia num episódio e contavam, nossa, quando eu comecei a empreender eu não tinha isso, tinha uma dificuldade, alguém me emprestou um dinheiro tal, e aconteceu isso, aquilo, outro. Aí você ia pro próximo episódio, era outra pessoa com outro tipo de negócio, mas a roda era a mesma. Nenhum chegou e falou assim, não, comecei a empreender, cara, eu acordei de manhã, já abri o meu negócio, deu tudo certo e tô agora em vento em polpa. Não era assim, né? A gente sempre teve esse acompanhamento aí de que as dificuldades eram as mesmas, e isso trouxe um aprendizado muito grande pra gente.
Eu aprendi muito nisso aí, né? Nesse formato, com essas histórias, eu aprendi muito e validei muitas das coisas que a gente tinha na teoria. Eu não sei vocês, até o que eu queria ouvir agora, é o que cada um aí tem de marcante aí de todo esse processo que a gente viveu. Pra mim foi desafiador. Desde a primeira entrevista que eu participei, como eu fui como convidada, fazia o quê? Alguns meses que eu era consultora de imagem, né? Fazia quase um ano. E ser convidada para um podcast, tanto para você contar sobre a sua trajetória e apresentar outra pessoa, é desafiador demais. Porque são Sim. pessoas que você, talvez ali seja o seu primeiro contato. Sim, Né? o convidado, né? Você O diz. convidado ali é algo incrível. E o quanto você cresce, o quanto você trabalha a sua escutativa para entender o que a pessoa está dizendo, para trazer a emoção, minha responsabilidade em relação a isso. Tipo, eu cresci, sabe? Como Sim. pessoa, como mulher, como profissional. E desde o começo, sempre falei que eu gosto de desafios, né? Que tanto no primeiro episódio que eu participei como convidada, sempre abracei desafios. E o Protagonizando, ele foi isso pra mim. Mais um desafio. E completar um ano de Protagonizando, né? Que a gente completou. Verdade, exatamente. Completamos Um em ano. novembro, um ano de Passa muito Protagonizando. rápido, né? Foi Passa muito- fantástico. Parabéns. Parabéns, Emily. Parabéns, Emily. Aí, Um ó, ano de Brasil. O protagonizando. máximo. Obrigada. Aí fala, caramba, A os mulher cara- magnífica. Os caras da Parabéns. emissora, ninguém sabia quanto tempo que Olha tava o só. programa rodando. Ninguém levou um bolo, cara. Toma. E Exatamente. É uma, assim, como você falou, é um desafio, né? Podcast em si, cara, é tudo novidade. Você pode perceber que hoje em dia, antigamente não tinha isso, né? Sim, É meio que novidade, a gente está ainda aprendendo como fazer, como falar num podcast, claro que é de maneira natural, mas o mais interessante, Emily, falando aí do seu programa, é que você chegou a um marco que você jamais imaginaria, né? Como a gente já conversou bastante, pô, Emily Brunieri, em pouco tempo já se tornou consultora de imagem, em pouco tempo ganhou autoridade na internet, em pouco tempo selou um podcast, cara. Você tem noção que você recebeu muitas pessoas no seu programa, pessoas que com certeza tocaram muitas mulheres. Então, parabéns aí por esse Tiveram a marco. oportunidade de ser promovidas através de uma entrevista com você, né? sim. Fantástico. E, assim, meu ponto de vista é que é uma escola sem fim, né? Sim. Assim, comecei como consultora, mas é aprender todos os dias. Comecei com Protagonizando e é aprender sem fim, né? Porque cada episódio você aprende algo. Com certeza. Cada pessoa que senta ali na sua frente, e às vezes você fala, não aguento, vou desistir. Aí senta alguém, conta uma história. Muda, você né? fala, Sou Nutella Eu? demais. eu quero desistir? Pois não, é. calma aí. Né? Eu acredito que a essência maior que a gente tem e teve do Pode Despertar e dos programas que rodam na emissora, inclusive vale lembrar, né? Vale lembrar que os demais programas continuam normalmente. Inclusive o Tudo Acaba em Business tá excelente, tá rodando 2 vezes por semana, uma vez por semana, não me recordo 2 agora. vezes, 2 segunda vezes e por semana. quinta. Segunda e quinta, Às segunda e 18 quinta, às horas. 18 horas, Tudo Acaba em Business. Programa fantástico, desde médicos, jogador de futebol, tudo no segmento de negócio, ou seja, tudo pode se transformar em negócio, seja na área de exatas, seja na área de humanas, né? Tudo se pode ser transformado em um negócio e no Tudo Acaba em Business é possível ver isso aí em tempo real. Então, o que acontece? Acho que o mais interessante dessa temporada do Pode Despertar é o quê? Foi a questão de cada, digamos assim, cada convidado ter tido a oportunidade de demonstrar e mostrar a história dele, e isso de forma que inspirou tanto a gente, eu tive muitas inspirações de convidados que participaram do Pode Despertar, e maiormente inspirado outras pessoas, né? Quando a gente recebia os relatos, depoimentos, nossa, que legal, fulano foi lá, nossa, ou então o próprio convidado, nossa, nem eu sabia que a minha história era bonita assim. Porque às vezes a pessoa mesmo nunca nem contou a própria história. Então quando ela começa dentro de uma pauta ali expor aquela história, ela fala, pô, minha história é muito bonita, Exato. cara. Olha tudo que eu já passei.
Isso acontece com muitas das pessoas. Às vezes o cara tem uma puta de uma trajetória ainda, já, e fala, meu, ainda não fiz nada. A hora que ele começa a contar isso aí, fala, caramba, eu já fiz, né? Então, acho que o podcast é algo que a pessoa tem que entender. Primeiro, veio para ficar, né? Esse lance de podcast, tem gente que ainda acredita que talvez é modinha, que não sei o quê. Não é, gente. Você está percebendo que os próprios apresentadores da TV, né, que é centenário, as emissoras eles estão indo para formato de podcast. A gente pode citar alguns aqui. Novo rádio, cara. Exatamente. Depois que vem Spotify revolucionando aí o acesso à música, a esse tipo de comércio, né, que antes era muito restrito, era um negócio, né, se você olha toda a história da Spotify, você vê que isso daí revolucionou totalmente o mercado, né, a forma que as pessoas fazem. Além disso, né, do nosso ponto de vista, que a gente aprendeu muito, que isso é o topo do funil, cara. A partir daqui começa a nascer todo um processo de venda por detrás. Então, todos os grandes players do mercado, eles estão num podcast exatamente por conta disso. É o começo de todas as coisas, onde ele encontra ali o cliente dele, ele nutre, ele entrega as informações necessárias para a audiência dele. Então, isso daqui só vai crescer. Estamos na 4ª revolução industrial e a gente fala aqui no Otimize que o podcast é o café 4.0, que é da 4ª revolução, é o novo café, é o novo jeito de você convidar as pessoas para tomar um café e você convidar elas para ir no seu podcast. Talvez ela não iria com você até uma padaria, mas daí você tem um podcast, você convida, ele vem, ele fala sobre o negócio dele, desenvolve um novo elo de relacionamento, de networking, além de ser, para os apresentadores, para quem acompanha, um grande canal de aprendizado, né? Então, como você mencionou, quantas coisas aprendemos. Então, se eu quero saber mais sobre finanças, convido um cara que domina muito o assunto sobre finanças e trago ele até meu podcast. E ali eu tenho uma mentoria, uma consultoria, onde eu posso fazer perguntas à vontade. A audiência acompanha pelo chat, fazendo perguntas. Então, isso se torna algo frio, que você teria que pagar, talvez, ali muita grana, você consegue através de podcast, né? Então, e assim, a gente tá trazendo só pra questão de negócios, mas podcast tem tudo, cara. Sim. É o novo rádio, né? É assim. Comunicação. Ensino. Comédia. Verdade. Histórias cômicas, né, que você encontra, assim. Tem a questão da religião. Sim. Tem muita gente. Diversos nichos, né? Vários nichos. Então, às vezes a pessoa fala, mas o que eu tenho pra ensinar? O que eu tenho pra falar? E cada um de nós temos algo que podemos contribuir com alguém, né, de alguma forma. Um exemplo que eu dou é do meu pai. Meu pai, ele tem a oficina e ele é funileiro desde os 15 anos de idade. Falar sobre carro pra ele é o quê? É muito natural, não é verdade? Sim, conhecimento amplo. É um canal de conteúdo aqui, né? Um canal de conteúdo. Então, eu particularmente aprendo muitas coisas também, consumo muito podcast. Ah, achei que você tava consertando o carro já, aprendo muita coisa. Já ajudei. Consumo muito podcast, tem dias que eu tô em casa ou treinando, o que eu coloco é podcast pra aprender algo. Sim. Dentro da minha área de atuação ou qualquer outro assunto que eu quero ter um entendimento sobre aquilo. E você vê que isso já era uma tendência, né? Se você pegava conteúdo antes de TV, já era um conteúdo programado que você tinha que sentar ali e ver o que estava na programação de outras pessoas. Daí vem logo o streaming, né? Daí vem o YouTube, onde você pesquisa o que você quer assistir. E essa liberdade do usuário poder digitar exatamente o que ele quer consumir, ela é o que hoje as pessoas estão fazendo, né? Tudo eu posso customizar o que eu quero, né? Então traz muita essência para o mercado. Aí tinha a rádio, a MFM. Ali, cara, você tá dentro de uma programação de uma pessoa, então você tinha que esperar aquele horário para ver. Daí quando vem o podcast, né, o Spotify, vem todas essas Deezer, entre outras plataformas, o que ele traz? Traz essa mesma forma para você, né? Você pesquisa o nicho, o mercado, o assunto que você quer consumir ali através de áudio. Então, você tá no carro, você não precisa mais ficar na rádio AM, FM. Isso ampliou muito, né? Trazendo voz para outras pessoas, para boas pessoas do mercado também, e dando essa liberdade de você escolher o que você quer ouvir. Então, isso é fantástico. E fora que, assim, falando de rádio, juntando rádio e juntando histórias, né?
parece que é do ser humano, pelo menos eu gostava pra caramba, velho. De ouvir histórias desde a época que tinha aquele lance do Eli Correia, Paulinho Boa Pessoa, você lembra dessa parada? Meu, era muito interessante. Você ficava impressionado com aquelas histórias que contava, o jeito que ele narrava ali, porque é legal você aprender alguma coisa com história. Por mais que ali não era muito um aprendizado, né? Era uma experiência, você meio que vivia aquilo ali como se estivesse assistindo um filme, né? E hoje, você poder aprender em um bate-papo é muito mais tranquilo do que. E vamos ser sinceros, né? Nós estamos em uma era onde já é comprovado que a maioria das pessoas sofre um pouco do tal do déficit de atenção, né? E se uma pessoa que sofre um pouco de déficit de atenção coloca ela numa sala de aula tradicional ali, meu, não rende. Exato. Ela não vai engatar. Mas de repente, num bate-papo, num formato onde ela tá ali ouvindo, descontraído, aquilo ali vai fixando, né? Então, nós estamos numa geração que é necessário novas ferramentas para que as pessoas continuem avançando, né? Mudou muitas coisas, a tecnologia aumentou, mas isso é interessante. Quer ver uma coisa que eu acho que o podcast trouxe? Quando você acompanha uma pessoa há muito tempo pelas redes sociais, você pega ali um comportamento dele. Ele tá dentro de um arquétipo, ele tá realmente ali sendo a pessoa que ele precisa ser para vender. E daí quando você vê ele num cenário de podcast ou num cenário como esse, você vê ele desconstruído. Porque ali não tem ensaio, é realmente um bate-papo. E você vê aquela pessoa em uma situação totalmente diferente. É legal você ver aquele profissional, porque ele é um profissional, ele não está ali de brincadeira nas redes sociais, ele está trabalhando, por isso que ele se comporta daquele jeito, ele não está de oba-oba, não é a pessoa que está ali por estar na rede social. Então ele já assumiu aquela profissão. E quando você vê ele fora daquele cenário, ele contando os bastidores, ele contando como que é a vida real dele como empresário, as estratégias, por que faz o que faz, por que fala o que fala. Então a audiência ela tem uma aproximação muito maior e acesso a um conteúdo de bastidores. Eu acho que o podcast traz isso. A gente pega várias entrevistas e fala, cara, essa entrevista aqui, que a gente descobre mais sobre o cara, coisas que nós, olhando nas redes sociais, é tipo outra pessoa ali, né? E o podcast ele traz essa aproximação, né? Falando em podcast, né? Nós estamos falando de podcast aqui já há um tempo. Esse episódio, inclusive, foi para isso, né? Para a gente falar sobre os episódios que aconteceram aqui, sobre os podcasts que ainda vão acontecer dentro da emissora. E o propósito da emissora é justamente um canal onde possa ter diversos programas, como já tivemos, né? Já tivemos, inclusive, não podemos deixar de agradecer os programas que já participaram aqui da emissora, né? Tudo Acaba em Business. Tudo Acaba em Business é o que está rolando, não? É o Tudo Acaba em Marketing. Pode falar. E-commerce, né? Bora falar de e-commerce. Tudo tá aí nas playlists, são tudo programas que já passaram por aqui, cada um com a sua essência. E a ideia é aprimorar isso aí e outros. O Alan tá querendo vir com um programa aí de política, né? Que já vai vir. Tá querendo vir, inclusive de esporte. Então, assim, essa é a ideia, é juntar em um único canal diversos temas, né? E falando nisso, a gente não pode deixar de falar, né, do Otimize. Exato. Porque, de repente, a pessoa quer fazer um podcast, quer ter um podcast, quer participar de um podcast, né? Ou ter o seu próprio podcast, ou participar de um podcast. Então, ela pode entrar em contato aí, que a gente vai ter uma condição. E mais, não sei se é o momento de falar, mas já vamos deixar esse insight aí. Final de ano. Novidade? Novidade. Final de ano, a maioria das pessoas procuram dar aquela virada de chave, né? A pessoa quer mudar a frequência, não quero mais trabalhar para mim, quero abrir uma franquia, quero abrir alguma coisa. Pode ser que você vai ter uma oportunidade aí, principalmente se você é um criador de conteúdo, né? É um criador de conteúdo aí na internet e fala, como que eu faço para entrar nisso? Abre o seu próprio estúdio, né? Otimize, ele vai abrir essa porta de ter essa estrutura ampliada e de uma forma muito facilitada, né? Onde hoje nós já temos a unidade de São Paulo, a unidade de Mauá, e você pode abrir a sua própria unidade nos campos que já foram mapeados, onde é possível você ter um estúdio totalmente estruturado, com toda a estratégia de produção de podcast e toda a infraestrutura. Então, se você quiser saber mais, se interessou, às vezes a pessoa quero abrir um negócio, mas não sei como que é, não sei nem para onde vai. Não precisa se preocupar. A gente já passou por essa jornada, 2 anos quebrando a cabeça, e hoje nós temos um formato que ele pode ser um formato do seu primeiro negócio aí. E agora,
E caso a pessoa tenha interesse, como que ela vai fazer pra entrar em contato com É, a vocês? CTA, pô. Ah, isso aí. Arrasta pra Não, cima, aí já é, como é? aí já é com os caras do marketing. Eu não consigo, eu não sei Arrasta fazer pra isso cima. aí. Quem fala é a XBM. É, Não, aí é só que isso daí é otimiza simples, estúdios, né? otimize. Chama no direct, fala lá com o pessoal. O pessoal ali do atendimento vai tá dando toda a No atenção, Instagram. né? No Instagram. Exatamente. Então, o que acontece? Hoje, nós estamos chegando aqui nesse episódio. Pode ser que seja o último episódio do Pode Despertar, já pensou? Ou pode ser que seja um novo. O último episódio. E aí fica a pergunta, né? Que tipo de formato que o pessoal gostaria de ter pro Pode Despertar? Esse formato, será que é bacana? Na opinião nossa aqui da mesa, continuar com entrevista desse tipo e contando histórias de quando começou o negócio, ou trazer uma coisa mais técnica. Agora, olha, não tem mais inspiração. Vocês que acompanharam a primeira temporada aí já se inspirou bastante, vocês já estão produzindo alguma coisa? Se está produzindo, vamos trazer especialista que ajuda vocês nessa condução. É. O que você entende? Acha que as pessoas ainda precisam se inspirar mais ou tá mais na hora de pôr a mão na massa? Ah, sim, eu vou falar por mim. O Davi, cara, eu aprendi uma frase com você que mudou minha vida. Nada venço fazer. Eu brinco direto. Isso é com o Fernando. verdade. E por que eu tô falando isso? Falando em podcast, eu quero aqui, cara, parabenizar, porque vocês chegaram muito longe. Eu lembro que quando vocês iniciaram, eu lembro o início lá naquela sala. Sim. No primeiro episódio não tinha, se não me engano, acho que nem microfone tinha, né? Na verdade, tinha. Sem fio. Sem fio. Sem fio, literalmente, que o fio não estava conectado em lugar nenhum e o Fernando fazendo a pose lá de que estava Quantas falando no salas microfone. vocês... 90% show, né, velho? E quantas 10% salas real. vocês já gravaram podcast? Quantas vezes vocês mudaram até Tá encontrar muito, o... Cara. tá muito TDAH Ah, aqui, tá né? mudando ainda, né? É, Tá mudando, até né? Podcast, agora, porque... estúdio. É, na verdade, É. estúdio de podcast ele tá sempre em evolução, né? E aqui ele tá ainda em transformação. Você vê que esse cenário aqui é o cenário, para quem está assistindo, esse é o cenário do estúdio de São Paulo. Um dos cenários que pode ser configurado do estúdio de São Paulo. É. Né? E Mauá tem alguns outros vídeos, você vai ver que é no estúdio de Mauá. Outros mais antigos, no estúdio de Mauá também, em um outro formato improvisado. Né? E os vídeos que tem no formato de Mauá também vai ser mudado, tentar ficar mais próximo do estúdio aqui de São Paulo. Até acertava uma vida inteira É, aí. quase isso. Cara, assim, só recapitulando, vocês construíram muita coisa, vocês chegaram muito longe. Eu lembro quando vocês iniciaram e vocês chegaram até aqui, eu entrei no meio ali, mas cara, a impressão que eu tive é que vocês nunca deram desculpa pra condição de vocês, né? Só pra vocês terem uma ideia, vocês já assistiram Pânico na rádio? Pânico Não, na Não, rádio. assistiu o Pânico na rádio? Olha, Como- Por que a Emily tá rindo? Isso daqui tá ao vivo? Não entendi. por que a Emily tá Não rindo. dá pra começar o podcast de novo? Você, por favor... Pânico na rádio. Lançou um... Vai, pode Vocês nunca continuar. assistiram Pânico na rádio? Não. Não? Não, Então, pô, mas tinha o assim, Pânico na assistir... TV. Pânico na TV e tinha um Pânico E na tinha o rádio. Pânico na Ah, rádio. tá, na ouviu Jovem o Pânico Pan. na rádio, É. entendi. Não, mas o que acontece? O Pânico na rádio era um programa Tá, no qual eles, tipo, tinham uma mesa, assim, eles colocavam um fone e conversavam. Mas isso existe desde 99. Já existia o Pânico na rádio, já. certo. Na né? Jovem Pan, na Rádio Jovem Pan. E, cara, sei lá, 2014, 2015, eu já assistia o Pânico na rádio. Ninguém tinha podcast, nem se falava Verdade. sobre isso. Sim. E, cara, eu era viciado nisso. Assistia o Pânico na rádio. Sempre gostava, cara. Dos convidados que ia lá, botava o fone e falava. E eu ficava pensando, cara, pô, mano, eu queria montar um negócio assim um dia. Aí depois veio os talk shows. Danilo Uhum. Gentili, já tinha o do Jô, né? Sim. E eu falei, cara, eu vou montar um talk show gospel. Eu vou convidar o pregador, pastor, cantor evangélico pra entrevistar. Beleza. Falei. Só que eu queria, mas não coloquei em execução, né? O tempo passou. Aí surgiu a moda dos podcasts, cara. E eu fiquei, caramba, olha que louco, né, mano? Eu já tive essa intuição lá atrás. Eu falei, mano, isso é muito bom, cara. Isso chama a atenção das pessoas. Isso mexe com as pessoas. Vocês montaram o podcast, chegou onde chegou, né? Começou em Mauá, veio aqui. Cara, antes de responder a sua pergunta, né, que tá na cabeça aqui, sobre o modelo que dá certo ou não, Sim. mas eu quero aqui parabenizar, cara. De Legal, verdade. legal. Valeu Vocês mesmo. fizeram acontecer, vocês têm todo o mérito por ter chegado onde chegou. E, cara, eu acho, cara, que inspiração, motivação ajuda por um determinado tempo. Eu Sim. acho que tem momento, cara, que você tem que ir sem motivação mesmo. Tem momentos, principalmente da vida do empreendedor, que você não vai ter alguém ali te motivando. E aí que tá. Vocês fizeram um marco que é montar um podcast entrevistando empreendedores. Vocês fizeram algo
que é o seguinte, ouvir o empreendedor que é solitário. Sim. Então, eu sempre escutei isso, cara, empreendedor é solitário, porque ninguém vai sonhar o seu sonho, né? Então, eu acho que mais do que motivação, mais do que aquele gás, é você ensinar na prática como fazer. Talvez trazer convidados que realmente vão te ensinar o método, né? Porque o que atrai hoje as pessoas? Um método. Porque a informação é o que mais tem na internet, mas não tem um passo a passo, né? Então, eu vou por esse lado aí, por esse caminho. Então já temos um voto aqui de que o Pode Despertar tem que vir com uma vertente agora de mais técnica, né? O que eu penso sobre isso daí, e eu acredito que já fica de conselho para quem quer montar um podcast, né? Porque assim, depende em qual momento você quer encontrar esse cara. Quando nós começamos o Pode Despertar, teve um momento que chamou muita atenção, porque a gente falava que era para inspirar outras pessoas que gostariam de empreender. E virou um processo de educação, onde a gente abria para as pessoas que quisessem ir até lá, ver como funciona o estúdio, e eles iam realmente com um caderno, uma caneta para estudar. Teve algumas pessoas que foram até mais de uma vez para realmente aprender. Então virou um cenário de educação. Quando eu vejo um cenário daquele, eu entendo que aqueles empreendedores que nós atingimos naquele tempo eram pessoas que não tinham um negócio, tinham um sonho, estava muito no início. Ainda tinha alguns medos, algumas barreiras, ainda não tinha realmente caído de cabeça no mundo do empreendedorismo. Então, isso é uma fase. Nós podemos ter um podcast hoje que vai atingir essas pessoas. Eles estão em um momento. Temos um outro momento que o empreendedor ele já tem um negócio, já roda, está consolidado, ele está pensando em expansão, está pensando em crescimento, está pensando em escala. Esse cara está ouvindo outro tipo de conteúdo. Ele não está ouvindo naquele lá do começo. De todo jeito, vai ter que existir o podcast que vai ajudar os que estão no começo, o que estão no meio e o que já estão na escala. Então, são formatos, né? Tem podcast que fala de cultura organizacional. Quando que eu estou falando de cultura? Quando que eu estou falando de inovação? Um negócio que já existe, já está consolidado, fatura, tem processo, daí tem um podcast lá dedicado a conectar as pessoas. Ah, não tem cultura e inovação ainda na sua empresa? Conectado? Ouça nosso podcast. Daí você pega e fala, cara, esse é o momento, esse é o time. Então, é muito decidir, cara, quem a gente quer ajudar nesse momento. Agora, nós estamos com qual empresário? Vamos dar a mão para qual empresário? Até agora nós estávamos dando a mão para aqueles que estão no início. Sim. Empresários menores, pequenos empreendedores, ainda muitos deles são o negócio, né? O negócio ainda depende 100% dele, Sim. ainda alguns não têm funcionários, ou se tem funcionário ainda o negócio depende 100% dele, e tem outros que já saíram do negócio, já se substituíram. Então, acredito que depende disso, qual fase nós estamos e queremos ajudar quem. Daí a gente começa a traçar o propósito. Se vai ser por meio de educação, enfim, entrevistas. Cara, eu acho que educação é tudo, mano. Porque tudo. assim, informação é o que mais tem. Informação você pode pesquisar no Google, na internet, e isso daí configurou a mente, reconfigurou a mente das pessoas, se você parar pra pensar. Por exemplo, antigamente as pessoas não ligavam muito para a informação, você pode perceber. Sim. Principalmente aqui no Brasil. Agora, depois veio podcast, depois da pandemia as pessoas ficaram mais em casa, elas se tocaram que elas precisam de informação para poder se destacar aí no mercado de trabalho, no mundo corporativo, nas empresas, como empreendedor. O mundo está cada vez mais competitivo, os empreendedores estão cada vez mais competitivos. Você vai abrir uma conta no Instagram, por exemplo, você vai falar, vou gravar um vídeo top, mas daqui a pouco tem um vídeo que é melhor do que o seu, você tem que superar. Então, assim, cara, eu acho que a educação, ela tá mudando no Brasil. Embora o governo não invista, isso aí infelizmente, só que os empreendedores, quem tem dinheiro mesmo, a galera que manda mesmo no Brasil, está investindo muito nisso. Então eu acho que a tendência é as pessoas estarem mais informadas. E consequentemente, que onde que elas vão aprender isso? Podcast, programas, pessoas ali que estão, empreendedores que estão se doando. Você vê até que o Instagram mudou, né? O comportamento total, não era uma rede de pesquisa. O Instagram era uma rede de relacionamento, onde apareciam os conteúdos ali, você só via. Hoje você pesquisa no Instagram, você vai lá pesquisar. Verdade, eu quero saber numa loja, um segmento tal. Pesquisa. Era o Google, né? Era mais forte de pesquisa. O Instagram hoje se tornou uma ferramenta de pesquisa e não nasceu para isso. Que você, na verdade, no Instagram ali, você já pesquisa e já vê a experiência, né? Você já vê a experiência de quem já viveu aquilo ali, já foi até o lugar. Isso é legal. Emily, e você? Eu vou ir contra vocês. Eita.
A voz da oposição. Eu acredito que o Pode Despertar, ele já criou essa essência. E quando as pessoas pensam em Pode Despertar, é em contar a minha história. Eu vou no Pode Despertar para contar a minha história. E eu falo isso pela experiência do Protagonizando. Porque as pessoas... O Protagonizando é um programa dentro da emissora do Pode Despertar. E a essência do Pode Despertar é o quê? Vem e conta sua história, inspira outras pessoas. As pessoas iam no Protagonizando pensando na essência do Pode Despertar. Ah, tá. Ou seja, elas iam lá... Em vez de falar de moda, queria contar a história. Elas queriam contar sobre elas. E Se por contasse quê? a história da moda, né? Elas queriam contar sobre elas. E as pessoas, elas querem falar sobre elas. Interessante. Elas querem falar sobre elas. Pode ver, o podcast é um meio de ensino, concordo plenamente. Tá alcançando muitas pessoas, mas por que começou isso? Porque era um lugar, um espaço onde a pessoa tinha para ser entrevistada. Era alguém interessado na vida daquela pessoa. E o Pode Despertar, ele tem essa essência, eu enxergo isso. E como já aconteceu outros programas dentro da emissora sendo direcionados, eu acredito que vocês têm potencial de colocar alguém, um outro programa dentro da emissora que já vai entregar esse outro alimento. Todos os dias vai nascer empreendedores. Olha a voz da experiência. Deixou todos calados. Todos os dias vai nascer um empreendedor novo. Todos os dias vai ter uma inspiração nova. E essas pessoas, elas precisam ver isso acontecendo em tempo real e falar, olha, aconteceu agora. Então eu acredito que dentro da emissora tem espaço para abrir um outro canal com alguém direcionando e trazendo esse conteúdo mais denso, que talvez pode até se tornar uma esteira de produto, onde a pessoa vai em um programa se inspirou. Então, participei do Pode Despertar. Eu inspirei. Legal, você tem algo para ensinar. Quer participar de X programa? Olha o business plan. Vocês estão achando o quê, gente? Cara, estou impressionado. Participou do Pode Despertar, inspirou. Agora, migra para outro programa. Qual que é? Aqui você vai ensinar a venda, aqui você pode ensinar sobre o seu produto, como abrir o seu negócio. E vai ter alguém especialista em fazer perguntas certas para aquela pessoa. Então, é um ponto de vista. Pois é, então você que está sonhando... Pode despertar. Você que tá dormindo, você que tá sonhando. Você deu uma de Davi agora, hein, velho? Terrível, hein? Tá certo, você que tá sonhando. Quem sonha é porque tá dormindo. Esse slogan aí eu já falei tantos episódios aí pra trás, se olhar, foi uma misturada sem fim, cara. mas Eu até desisti de falar. Mas é verdade, quem sonha tá Meu dormindo. Deus do céu. Era quem o tio do rugido lá também. É quem dorme porque não ruge. Para de rugir, começa e pode despertar. Era mistura só, para de cara. rugir, pode despertar, era demais, Para cara. de rugir é fogo. Mas Ai, parabéns, cara. hein, por essa brilhante resposta. Cara, Parabéns. eu acho que realmente esse é o caminho. E agora vai aquela... Agora não vai ser, né? Porque a Emily já ensinou, com certeza. Vamos fazer. Gente, eu não sabia de nada. Os bastidores. cara. Isso era algo em mente de Não. vocês? Não, é exatamente isso. É uma então. coisa bem... Não tinha nada programado. Justamente é algo que a gente ainda não sabe o que vai fazer com o Pode Despertar para a próxima temporada. Provavelmente aí no ano que vem, no primeiro semestre, a gente vem com mais um podcast dentro da emissora, que vai ser o podcast da XBM, né? Eu até parei um pouco de apresentar o Pode Despertar exatamente para me aprofundar em assuntos de marketing, né? Viver um pouco mais esses assuntos e quando voltar, já voltar ajudando as pessoas, mais com formato de educação mesmo, focado em marketing. Então, a de atingir os empreendedores que ainda não compreenderam os canais de venda, inbound, marketing, outbound. Então, a gente vai navegar por todo esse universo aí do marketing, né? E pensando nessa esteira, né, vamos dizer assim, eu acredito que uma pessoa interessante para seguir com essa linha como host, de repente, é alguém com experiência em ensinar. Porque a cabeça tem que ser de professor.
Então, Sim. quais são as perguntas? Fernando, você é alguém que... O Fernando vai apresentar. Professor, eu acho que professor é a única coisa que a gente não consegue deixar de ser. O Davi já foi professor Aí, também. eu não sabia não, sério. É, Pois primeiro é, emprego. meu cara. primeiro emprego foi de professor de informática. Aí, ó, pronto, Você viu? pode deixar Pois de é. ser qualquer coisa. Uma vez que você foi professor, você vai ser professor pro resto da vida. Você pega esse negócio Pior e que isso é verdade, cara. você não sai. Professor você não deixa de ser nunca. Tem aquelas profissões, né, do estar. Né? Estou isso, estou aquilo. Né? E estar professor você vai ficar o resto da vida. Uma vez professor, porque tudo que você aprende, pode perceber pela carreira. Na carreira, a pessoa é professora, entra numa empresa, começa a ensinar, se torna líder ensina, educa. Daí você, todas as vias que você toma, sempre está na área da educação. Como estamos agora. Estamos educando aqui de certa forma, falando de podcast, como funciona, o que aprendemos, e falar o que você aprendeu, você ensina as pessoas. Agora, todo mundo já deu seu posicionamento. Você decide o final. Como E que o era seu aquele programa? posicionamento? Não, meu posicionamento é neutro. Eu tô aqui somente pra conduzir vocês ao erro. Ele é todos, né, velho? O cara é todos, é neutro. Você decide o final. Todos Inclusive, aqui. se você não é inscrito aí no canal, né, já se inscreve. Já se inscreve no canal, já curte aí, já sai compartilhando e deixa os comentários aí. De repente você tem uma ideia do que você quer ver aqui no Pode Despertar, o que você imagina. Dá ideia aí, quem sabe a gente não compra uma dessas ideias aí, né? Meu, mas legal, cara. Acho que esse episódio era mais pra deixar esse feedback, né? Acho que terminar um ciclo é importante você fazer. Era pra estar aqui junto com a gente, né? Leandro, Diógenes, Marcelo. Se a gente for citar o nome de toda a equipe por trás, Danilo, deixa eu esquecer, Danilo, Suelen, né? toda a galera que fez agora tá e grande, faz vou falar parte aí. disso. Aí se for citar nome, a gente vai esquecer, vai ser muita gente. Então, uma coisa, um negócio que começou basicamente com 4 pessoas ali, né? Uma ideia que nasceu em 3, logo ficou em 4 e foi expandindo, mas o propósito já era esse. Era fazer algo que conectasse pessoas e cada um pudesse ter seu espaço dentro desse negócio e fosse expandindo. E parece que deu certo, vem dando certo. Tem desafio quando uma coisa a gente tem que ser sincero. Todo negócio que você começa com muitas pernas, com muitos braços, é difícil de você coordenar, né? Imagina só, imagina colocar uma camiseta de 2 mangas num polvo. Você tem que meio que dar uma dividida nos braços ali, né? Tem muito braço para você enfiar em poucos buracos ali daquela roupa, né? Então o membro ele tem que entrar numa sinergia adequada para ninguém se tropeçar um no outro, né? Fazer uma fila indiana, organizar, isso não é fácil. A gente sabe que acho que a dificuldade da humanidade é se organizar em muita gente, né? Se você vê que é difícil, você pega uma multidão, para você fazer aquilo ali ficar em uma fila, demora, né? Mas não é impossível. Exato. Tem os desafios e a gente vai conseguindo. E claro, né? Agradecer a todos que aceitaram serem entrevistados. Sem Pode dúvida, dizer. Claro. exatamente. Esse é o Protagonizando. principal agradecimento, exatamente. Porque se não tivesse, imagina, a pressão do primeiro convidado. Nossa. Não, o primeiro convidado, cara, do Pode Despertar, depois você fala do protagonizando. Do Pode Despertar, cara, assim, Rony, você é um cara incrível, velho. A gente, inclusive, tentou montar alguma agenda pra você voltar, porque o episódio do Rony é o primeiro. Você olhar aí no canal, não sei nem se é bom a pessoa olhar, melhor não olhar, porque, assim, é um convidado incrível, com uma história incrível, mas tudo que podia dar errado no episódio, Nós vamos deu. fazer uma montagem, então, do Nossa, episódio entendi. 1 e do 100. E Tá no ótimo. episódio que eu Diferença. participei? Qualidade. Legal. Uma boa ideia, Evolução, Fernando. tom de Legal. voz. Nossa, muita coisa mudou. Meu, e quando eu participei? Lembra que Acabou caiu até a energia no episódio. Gente, eu fiquei, caramba, Olha e queimando a agora? gente Como ao que vai vivo. ser? Caiu energia e aí teve que começar de Foi. novo e eu não tinha prática nenhuma. Então, né, vamos continuar do mesmo. Pois é. Meu, acabou a energia, é verdade, né, cara? No seu episódio. Que pé frio do caramba, E velho. não só isso, o elevador também não funcionava. Oi, É, elevador Calma, costuma olha, usar meu. energia. Com Pegar, salto, né? bagunçado desse tamanho, tive que subir quantos andares? corta, Era corta. 4 andares? 4 andares. Cara, vários perrengues, né? Mas é Mas muito isso é uma legal. inspiração de que, assim, Claro. meu, perrengue se faz necessário para uma evolução, Faz parte. né? Não dá para você certeza. começar perfeito, né? A gente foi experiência disso. Se fosse começar com uma estrutura que nem tem hoje aqui,
Meu, acho que não tinha nem como imaginar, né? Tinha como imaginar uma estrutura dessa aqui? Acho que só as câmeras. Nós começamos com uma câmera que, assim, antes de começar a gravar, nós já vimos que o negócio era horrível, não dava pra começar. Né? De tão ruim que era, e era o que nós se propomos a fazer. Compramos uma câmera que antes de começar a gravar, nós já vimos que não dava pra começar, né? E hoje tá numa estrutura como essa, tem câmera pra todo lado e câmera de tudo que é tipo. Só pra galera entender, o Davi e o Leandro e o Diógenes, os três sempre andaram de bike, né? Daí, quando os caras andam de bike, eles confiam muito numa câmera chamada GoPro. GoPro. Daí eles acham que GoPro dava pra fazer podcast, né? Os caras instalam 3 GoPro. Coloca a gente aí, vamos lá. E aí começa aí um podcast com a GoPro. Tem um argumento, hein, aí, agora, pra defender vocês. Eu tenho um vídeo da GoPro. Da GoPro? Tem. Parecia, sem brincadeira, que a gente tava sendo entrevistado pela Polícia Federal. Sabe quando tá naquela salinha assim da Polícia Federal? E a GoPro é redonda, né? Precisava achar Exato, aquela- e ela ficou em cima, cara. É, Ficou não, realmente precisava- com câmera de segurança. Precisava Mas tem achar. o vídeo, tá? Eu acho que eu tenho, não vou prometer isso não. Né, não, mas as fotos acho que tem. Precisava achar uma foto que tá o Fernando assim, e tipo assim, meu, ferrou, a gente foi pego, cara. Ele tava assim com uma cara assim de abatido, aí o. Como que era o nome? O Diego aqui, maior pose de. Pior que o cara, o convidado, o Diegão, parecia um cara da Polícia Federal mesmo, velho. Aí ele aqui. De né, filme americano. Exatamente, aqui com o maior pose, eu aqui e o Fernando assim. Essa foto assim, você fala, Eu já cara, vi essa pô, foto, os já. caras foi pego, né, meu? Certeza. E o vídeo, se você vê o vídeo com todo esse cenário, você fala, isso é um podcast aonde, cara? Isso aí é um filme de terror, né? Mas, cara, é isso aí, meu. Eu acho que tudo você precisa começar, né? Exato. Você precisa começar, e é como eu sempre falo, né? Nada vai vencer o fazer. Exato. O fazer ninguém vence. Você começou a fazer, mantém uma frequência fazendo, vai corrigindo a cada dia. Pronto, a hora que você pensa que não, putz, já tá tudo feito isso aqui. É igual, eu sempre comparo com a obra, né? A gente olha na obra lá, você fala, caramba, primeiro você pega aquele terreno, fala, não dá conta de sair nenhuma casa aqui não. Aí entra o trator, começa a tirar, você fala, meu, você tá doido. Aí passa um mês, você não vê nada, só vê terra, depois começa a cavar os alicerces, você também não vê mais nada, só vê concreto entrando para dentro do chão e a obra tá do mesmo jeito, só aquele vazio. Aí, hora que sai dessa fase, de um dia pro outro, você passa de manhã, não tem parede, à tarde as paredes já tá meia parede, no outro dia já tá pronto, porque daí já criou a estrutura. Aí para crescer é muito rápido. E nos negócios é a mesma coisa. Gasta energia na estrutura. Quando você faz a estrutura bem feita, meu, as paredes sobem igual uma manteiga, liso, rápido, não tem dificuldade. Agora, se você, na estrutura capenga, não, meu, vou colocar concreto aqui, não, vou pôr terra. Aí você começa a subir a parede, o negócio já começa a descer. Aí você tem que parar de novo, desmanchar aquela parede para arrumar. Aí não vai. Então, ou seja, fez a estrutura, se tiver que gastar energia no negócio, gasta no começo, na estrutura, mas faz a estrutura bem feita. Aprende o negócio a fazer, é o que eu sempre falo, né? Não dá para você ir para a seleção sem o treino, né? Não, sem mexer com bola, sem mexer com bola. Vamos jogar. Não dá, meu. Seleção, tem pressão, tem tudo, não pode dar errado. Perdeu o título, já era. Cada um vai voltar para casa sem nada, entendeu? Então acho que esse é o ponto. Acho que a essência que a gente pegou de todo esse projeto, acho que é isso. E agora é replicado aqui para frente, protagonizando 2.4, né, 2024. O protagonizando... Começou com o já... O protagonizando, eu acredito que ele vai vir com novas propostas também. Até porque a minha mente, o meu posicionamento dentro desse 1 ano mudou muito. Né? No começo, a minha cabeça estava voltada somente para moda. E aí eu fui conhecendo a mente humana, me especializando. Hoje tenho a parte de PNL, estou estudando psicanálise. E eu percebi que falar sobre a imagem, sobre a autoestima, sobre a autoconfiança, não é só a roupa. Perfeito. Então, no Protagonizando, provavelmente vai ter profissionais falando muito sobre a mente humana, sobre terapia, sobre autoestima, sobre amor próprio e assim por diante. Quem assistiu os últimos episódios percebeu isso, né?
Já tava dando uma de terapeuta, não era mais nem moda. Não. Não precisa você mais se preocupar com a Terá sua moda, né, paleta velho? de cor, não se preocupa com nada disso. E assim, é um início, né? É um início. Sim. Cuidar da imagem, você se interessa pelo visual, mas quando você vê, é o interno, é a estrutura que você tem que trabalhar. Sim, Você trabalha no off e aí depois o online aparece, que eu tava até conversando com o Fernando sobre o Instagram em relação a isso. E isso se repete, eu acredito que em tudo nas nossas vidas, né? sim. Não adianta nada, como eu falo, não adianta nada vestir alguém pleníssima, maravilhosa, com roupas caríssimas. Quando ela abre a boca, ela não sabe nada. Não sustenta uma coisa a outra, não tem coerência, sabe? Não tem ligação, Não segura, né? não tem segurança. Então é importante trabalhar dessa segurança, trazer essa coerência. Eu acredito que a mente humana, junto com o que você transmite externo, é Fundamental, né? fundamental. Não, sensacional. Você que tá chegando aí agora, já não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo. E lembrando que esse é o episódio número 100, o episódio que encerra essa temporada aqui do Pode Despertar, mas continua os programas aí. Tudo acaba em business, de segunda e quinta às 18 horas, o programa tá sensacional. Então você já se inscreve no canal para não perder nenhum desses episódios. Outros programas que vão acontecer aí na emissora. Inclusive a Emily já tá querendo fazer o anúncio do programa dela, que talvez volte com outra cara aí. Então, acompanha. Novamente, você que chegou agora aí, final de ano, quer fazer planejamento, quero montar o meu negócio o ano que vem. O ano que vem eu quero ser empreendedor, mas não sei começar, vou abrir uma franquia, quero fazer alguma coisa. Cara, venha conhecer a proposta do Otimize Studio, uma proposta bacana de você ter seu próprio estúdio todo estruturado, todo equipado e já com um formato que já é validado tanto aqui em São Paulo quanto no ABC Paulista em Mauá. Você pode ter o seu próprio estúdio de podcast com um investimento muito baixo e resultados que você talvez nem imagina que possa ter. Beleza? Gente, acho que é isso. Né? Estamos chegando ao fim dessa temporada, o fim desse ano. Graças a Deus só temos a agradecer. Cada um, acredito que tirou uma lição desse ano. Cada um teve seus perrengues, né? Perdeu alguma coisa, como eu perdi meu pai esse ano, né? Para mim não foi fácil, não está sendo fácil, mas a vida tem que continuar, né? As coisas não podem parar por aí. E acredito que agora é o momento daquelas reflexões, né? Aquelas promessas. Eu mesmo já fiz algumas. Disse que o ano que vem eu vou que me espera às 6 horas da manhã. Eu vou que me espera às 6 horas da manhã. Fazer pelo menos... Davi, 6 horas da manhã na Evoque. Mas 6 começa horas. que dia? Só pra eu lembrar. Vou colocar um despertador. Dia 1º, porque eu já vi que Dia vai estar 1º. fechado a Evoque dia 1º. Dia 2. Dia 2 a gente vai estar lá, firme e forte, fazendo aquele cardio pesado, né? Definindo, deixando a saúde em dia, porque, como disse nosso amigo Geraldo Rufino, a primeira empresa que nós devemos cuidar é nós mesmos. Essa é a primeira empresa. Se essa falhar, não tem outra empresa que vai continuar, né? Felizmente, depois que você caiu em uma cama ou fechou os olhos, não tem mais outra chance. Acredito que não tem empreendedorismo no mundo dos mortos, né? Então, o que acha que tem? Os anjos ficam cantando. Empreendendo na glória. Não vamos... As ruas são feitas de ouro, então... Vai que tem, né? Já pensou? Aí, Davi, mãos à obra. Quem pavimenta essas ruas? Quem né? pavimenta. Olha só que profundo, velho. Imaginava essa profundidade agora, viu? Agora vocês foram Mas longe. esses tijolos aí, ó, você precisa fazer em vida, viu? Começa plantando todo dia. Pois Deus é. brincadeira. Bom, mas é isso. É isso. Ano que vem, novos planos. Esse é o momento, acho, dessa reflexão, né? Cada um posicionar aquilo que fez, que não deixou de fazer. Mas assim, se não deu, sempre falo, né? Se não deu certo de fazer esse ano, não conseguiu fazer esse ano, tem um ano que vem ainda. Mas não deixa muito tempo, não. Que às vezes a gente espera muito e o tempo passa. E às vezes o nosso tempo acaba, né? E a gente não fez, né? Eu senti isso na pele. Tem hora que o tempo acaba e você não fez aquilo que poderia ter feito, né? Então não espera muito, não. Tem algumas condições de fazer, vamos e faça. Qual que é os planos pro próximo ano aí? Alan, Fernando, Emily?
Cara, muita coisa. Vai casar, coisa. né? Vai casar ou não? Vou casar. Ixi, compromisso ao vivo, vai casar, ó. Pronto. Já pediu em casamento? Não, ainda não. Então, quando pedir em casamento aí... Já marca já, né? Caramba. Cara, assim, eu tô focado já faz um tempo, já esse ano eu trabalhei muito, principalmente em prol da empresa, da XBM, aprendi muito pra caramba também, tomei algumas decisões duras, né? E quem vive de decisão nunca vai depender da condição. Você tomou decisão, eu sempre lembro a decisão como fé. A palavra fé é uma palavra que mexe muito comigo. O que significa fé? Certeza do que você não vê e você crê. É como se você estivesse no abismo e você colocar o pé achando que alguém vai te segurar. Mesmo sem ter pé. Onde colocar, você acredita que vai ter um chão lá quando você pisar. Isso é fé. Sim. É se jogar. E eu descobri que empreender, ou seja, empreender no seu corpo, na sua vida, na sua mente, na alma, no espírito, num relacionamento, é você se jogar. É você tomar atitude. Eu lembro que ontem, estava conversando com a Gabi, minha namorada, eu peguei vários cadernos, cara. Várias coisas escritas, desde que eu era criança, adolescente e tal. E eu descobri uma coisa, às vezes eu falo coisas hoje e eu me perguntava, da onde que vem isso? E eu fui pegar esses cadernos de coisas que eu nem lembrava que eu tinha anotado. Vários versículos da Bíblia, vários, que eu decorava, que eu falava de cor, desde criança, que eu ministro na igreja desde 13 anos de idade, né? E lá, e em uma das promessas, que é uma das mais recentes, eu coloquei assim, ó, eu me vejo indo em podcast. E apresentando podcast, tá escrito lá, cara, olha que massa. Legal. Eu nem fazia, vocês nem tinham podcast quando eu coloquei, olha que louco, né? E aconteceu. Então, assim, toda decisão que eu tomei na minha vida, eu fui beneficiado por ela. Então, é um ano de decisões, é um ano de tomar decisões e plantar e colher. Perfeitamente, cara, você falou tudo. Não tem como quem planta, não tem como não colher, né? O cara que tá, se você for lá na agropecuária, funciona assim. Você pode até, se você plantou, e mesmo que sua seara ali deu ruim, vai ter os fazendeiros da fazenda vizinha que vai te dar um suporte, se você plantou. Agora, se você não plantou, não estava junto na plantação ali, quando foi a época de plantar, por algum motivo, pegou uma praga na sua plantação, o negócio não foi, não vai ter como. Os caras vão falar, pô, esse cara nós ficou dormindo, enquanto nós estávamos plantando, ele não vai colher nada. Mas agora, se você plantou, pode ser que você não colha nem da sua plantação, mas de outra plantação você colhe. Então, isso aí é fundamental. Agora, uma coisa aqui, falando de... Você mencionou aí, né, a energia que esse ano você colocou na XBM, a gente fala sempre XBM. XBM é importante a gente frisar aqui, que é a agência que acompanhou o Pode Despertar desde o início, né? Era 12 tribos, né? Eu nunca conseguia falar o nome. Por isso que mudamos. Por isso que foi mudado. Então, ou seja, a XBM hoje, ela que participou de toda a estrutura do Pode Despertar, né? Aprendemos junto isso aí, foi todo o suporte, toda a criação, todo o desenvolvimento do Pode Despertar, foi a XBM que fez, e hoje uma agência consolidada, onde atende diversos públicos aí. Então a gente fala sempre de XBM aqui porque é a agência oficial aqui que começou junto aqui nessa trajetória aqui do Pode Despertar. Agora, Fernando, qual que é os planos pro próximo ano? Cara, eu também Vai casar. compartilho dessa mesma dor do Alan, né? Acredito que estivemos juntos aí durante esse ano. Eu acho que foi o ano que eu realmente entendi o que é empreender. E sofri, eu acho que eu nunca apanhei tanto na minha vida como foi esse ano aí. E esse ano a gente tinha a impressão que o negócio, cara, muitas vezes deu vontade de desistir no meio do caminho, sempre uma novidade aparecendo, sempre uma certeza que daqui a pouco estava se destruindo e a gente encontrava uma outra certeza por aqui, é o caminho que vai dar certo, e várias vezes foi muito frustrante e isso foi amadurecendo nós, mas terminamos de uma forma muito positiva, né? Então a XBM termina esse ano aqui, tipo assim, melhor do que a gente podia imaginar, com uma projeção de crescimento muito grande pro ano que vem, né? Público melhor, tudo o que a gente conseguiu estruturar dentro da empresa em questão da qualidade do produto, como a gente entrega, equipe, né? Então era uma equipe muito enxuta, hoje já é uma equipe mais robusta, onde tem processos, a gente tem realmente ali profissionais em cada área, em cada setor. Então hoje acredito que a gente
chegou num ponto realmente de terminar essa base que tanto faltava, né? Então, para 2024, a esperança tá lá em cima. Tô até Exato. ansioso, cara. Erguer a parede, né? É, Em cima. porque Exatamente. realmente foi surpreendente. Tá, mas esse mês agora de dezembro foi um mês pra gente, tipo assim, Uma salva de palmas, né? realmente muito bom. Não, show de bola. Emily, qual que é os planos agora? A Emily, psicanalista, consultora, consultora de terapeuta. imagem. E aí, como é que fica isso aí? Primeiro, né, gente, é sério, venham aqui visitar o espaço, porque eu falei pros meninos, eu estou com uma autoestima elevada, eu estou me amando me olhando aqui nessa câmera. E esse espaço aqui tá lindo, de verdade. Nossa, tá maravilhoso. Até você que não se acha bonito vai se achar muito lindo na frente da câmera. Realmente, olha aqui, Por quê? dá um visual diferente, né? Meu, muito lindo, tá maravilhoso, já falei isso antes, então venham aqui visitar. Eu tenho 2 planos. Um deles é a maternidade. Olha só, É, olha que interessante. a maternidade. E aí, Brunão? Chamou na responsa, hein? Agora, Não, ao não. vivo, hein? É um dos planos que a gente tem pra 2024, né? Pode ser que aconteça em 2024, como pode ser que não. A gente não sabe. A maternidade, né? Essa parte Sim. é um pouco, sei lá, não dá pra saber. Tem pessoas que de cara engravidam e tem outras que demoram Demora um tempo, sim. Então, mas a partir desse ano, né, vai ter isso, essa ideia, esse plano. E minha formação em coaching imagem. Meu Deus do céu, olha que novidade. Então O agora, foco vai ser esse, né, o meu próximo passo. E continuar com a formação psicanalista, né? Esse é o intuito, focar e direcionar sempre pro quesito da imagem da mulher, se aprofundar cada vez mais. E basicamente são esses. Os mais importantes, eu acho que assim, eu vou colocar a energia. eu acho que o primeiro aí já vai dar uma virada boa em 2024 aí, viu? Uhum, E se Deus quiser, então. venha acontecer, porque essa questão de filhos, né? Muita gente prorroga esse plano, digamos assim, né? Não, quando tiver em tal situação, eu vou ter filho. Aí a hora que chega aquela situação, não, a hora que tiver aquela, e vai jogando isso pra frente. Eu fui assim, por isso que eu falo, porque eu prorroguei e hoje eu posso falar o contrário. Claro que você não vai ter um filho à torta e à direita no primeiro mês de casamento, acho que também não é assim, né? Mas esse negócio de prorrogar muito por situação, quando tiver numa situação Y, X, meu, Fernanda já falou uma coisa uma vez isso aí, e, e faz todo sentido, na verdade. Do tal do tubarãozinho, a história do tubarão, colocaram o filhote de tubarão dentro, junto com os peixes, porque os peixes chegavam mortos, a hora que colocou o filhote de tubarão, os peixes ficou se movimentando e chegava vivo lá, num outro lugar. E realmente, às vezes você tem que ter um tubarãozinho atrás de você para te dar uma pressão. Então, coisas que às vezes eu imaginava que fosse demorar muito tempo para acontecer, a hora que você se vê dentro de uma situação, eu falo que quando nasce a criança, automaticamente, se a pessoa realmente entender essa essência, nasce o pai ali, nasce uma mãe. Então, todas aquelas responsabilidades, todos aqueles receios que às vezes a pessoa tem, ele nasce ali naquele momento. E você desenvolve e cria uma certa performance ali que você nem imaginava que tinha, né? Então, acho que essa preocupação que é de muitos, eu não teria mais, né? Não teria prorrogado tanto. Não prorroguei muito, mas poderia ter sido antes, né? Hoje, por exemplo, eu estaria com um pouco mais de energia para aguentar uma criança de 8 anos, que às vezes falta, né? Mas não é bicho de sete cabeças, não. Todo mundo às vezes tem colocado isso aí como uma dificuldade. Não sou a favor também desses caras que cantam a bola por aí, que, filho não sei o que, você tem que ter uma meia dúzia, enche a casa de filho não sei o que. Não é eu, esse cara. Tem uns parceiros do Alan aí que gostam dessas conversas. E gostam desses papos aí. Não sou dele, muito. né? É o tio dele. Acho que é o pai do Gosta de ter essas narrativas aí, principalmente na internet. Aí, às vezes, cai na mente de uma pessoa que não tá muito bem das ideias ali. O cara acredita que a vida é assim. Não, filho é bênção de Deus, não tem dúvida. Mas tudo dentro da moderação, né? Tudo dentro das suas condições. Não vai fazendo loucura. Então, Gente, um agradecimento final, né? Acho
que Claro, com certeza. o negócio aí, eu gostaria de agradecer também todos vocês, né, por todo esse tempo, por essa jornada aqui nessa primeira temporada. Foi uma temporada de muito aprendizado, né? Tive a oportunidade de iniciar esse negócio ao lado do Davi, do Diógenes, do Leandro, onde foram os primitivos ali, onde nasceu tudo isso, toda essa ideia, o Pode Despertar se consolidou e hoje ampliou para novos sócios, né? Então hoje a gente já tem um ecossistema muito maior que veio a partir dessa ideia, né? A princípio era um negócio menor, bem mais enxuto, bem mais simples, e o negócio foi crescendo, criando corpo, outras pessoas foram notando. Hoje temos na nossa rede aí o Rodrigo Rassi, que é um dos nossos sócios, o Marcelo Santoro, que é um dos nossos sócios da Otimize, né? Daí da Otimize também tem o Alan, que é um dos nossos sócios da Otimize. Então a galera veio crescendo e a gente veio aí criando esse corpo. A Emily que entrou junto com a emissora, empreendendo também na emissora. Então gostaria de agradecer a todos vocês aí. Foi muito bom durante esse tempo aí estar ao lado de vocês. Acredito que eu aprendi muito, né? Eu durante esse tempo me tornei um outro Fernando. O Fernando que iniciou era um, e eu acho que foi, eu percebo, eu sinto tudo isso, tudo que entrou para dentro de mim, que foi me transformando como empreendedor, como uma pessoa pronta para os negócios, né? Era só um sonho e hoje é uma realidade. Então, graças a esse tempo aí, né? Não vai chorar, hein? Eu ia chorar, mas daí você sensacional. interrompeu bem na hora, você era sem graça. Olha que a lágrima ia descer, Cara, o Alan vai. cortou a vibe, meu. Pô, Muito né? bom, cara. Eu acho que esse o Fernando já falou praticamente tudo aí, esse é o nosso sentimento. Primeiro de agradecer a audiência, agradecer os convidados, agradecer aos colaboradores que passaram já pela emissora com seus programas, né? E toda a nossa equipe, né? Toda a nossa equipe, o que a gente pôde, todo mundo acho que aprendeu um com o outro, né? Da mesma forma, eu aprendi com o Fernando aprendeu comigo, o Fernando aprendeu com o Leandro aprendeu com o Fernando, todo mundo, foi uma troca de experiências e isso que é interessante. Chegou outras pessoas, chegou o Alan, chegou o Danilo, cara, esses caras aí não tem nem o que falar. Os caras extremamente incrível, os caras que entenderam a essência do plantio. Eu costumo falar isso aí porque tem que falar, meu. Os caras eles não tinham muita nem ideia do que era o negócio, né? Era de a confiança do Fernando, né? Nós nem sabíamos baseado na confiança do Fernando, vocês vestiram a camisa do negócio e entregaram coisas que a gente ficou até constrangido da entrega que vocês faziam, sem nada acertado. Fazem ainda, né? Vamos fazer os cortes aí, ó. O Daniele vai fazer os cortes do podcast. Exatamente, e fazem, né? Então, assim, isso aí não tem explicação. A explicação é de que, assim, eles entenderam a essência, e eu costumo dizer que todo mundo que entende essa essência não tem como não prosperar. Não tem como. O pessoal fala muito aí de negócio de prosperar, sei o quê. Meu, não tem segredo você prosperar. Só faz. Tudo que você faz, independente da situação, se você fizer, só que a gente tem que ser intencional nas coisas. Mas a gente não pode fazer somente coisas com intenção. Tem uma diferença, não sei se vocês conseguem perceber. Não precisa deixar de ser intencional. Você tem que ser intencional em tudo que você vai fazer. Você vai sair para algum lugar, tem uma certa intenção para que aquilo ali prospecte alguma coisa para você. Mas não faça nada com intenção. Aquela pessoa que faz as coisas já em troca. Aí se não deu um resultado ali, não colheu nada, já deixa de lado. Não, faz. Eu nunca vi ninguém que empilhou plantio ali de fazer alguma coisa que não colheu. Nunca vi. Interessante sem ser interesseiro. Exatamente. Esse é o ponto. Gente, acho que é isso. É isso. 1h08 de podcast. Pois é. A gente ficaria aqui o resto da noite Chorando. aqui, falando. Mas vai ter outros episódios. Deixa aí. Alan, satisfação enorme. Emily, valeu. Fernando, tamo junto. Aqui é só o final e o início de uma nova jornada aí, uma nova frequência. Guys. E só acompanhar aí que vocês também podem fazer parte disso. Isso como aí. A Emily é um exemplo disso, costumo sempre dizer. Ladies and gentlemen. Foi uma convidada Exato. que entrou pro nosso time e hoje a gente tem uma consideração muito grande que se ela, como o Alan falou, se ela sair do estúdio, o estúdio vai até ela. É isso aí. Eu agradeço, né? Com certeza, sou grata a cada um de vocês
com todos eu aprendi e ainda vou aprender. Tem muito ainda o que aprender. E teve situações novas na minha vida que aconteceu dentro desse ano de 2023 e que eu perguntava pro Davi, perguntava pro Fernando, pro Alan, e aí, o que eu faço nisso? Como que eu vou fazer? Você tem alguma dica? Tem alguma orientação? E eu sempre fui muito bem acolhida, abraçada, né? E eu sempre peço pra Deus colocar as pessoas certas no meu caminho e tirar aquelas que não fazem sentido eu ter ali. E Ele coloca as pessoas certas no nosso caminho pra nos ajudar, pra nos levantar e direcionar pro que a gente sonha. Então eu sou grata a Deus, grata por todas as coisas que eu vivi até aqui, que me trouxeram até vocês, e que 2024 a gente continue juntos, 2025 e assim por diante, seja no Protagonizando ou qualquer outro, né, outra área ou qualquer coisa que tenha aí, que a gente possa sempre estar juntos e fazendo o negócio crescer. Show de bola. Isso aí. É isso aí, gente. Tchau, gente. Muito obrigado. E vamos terminar aqui com uma salva de palmas. Bora, Aí sim.